Olá, no vídeo de hoje gostaria de falar sobre a capacidade e as virtudes que nós perdemos da fase de criança para a fase adulta. São virtudes e qualidades que nós perdemos ao longo da vida e às vezes quando a gente consegue resgatar isso, pode ajudar muito a nossa carreira, pode ajudar muito a nossa profissão, pode nos ajudar muito como em área comercial, e seja nas áreas que você atue, mas pode te fazer crescer muito na carreira quando você consegue resgatar virtudes que nós perdemos da fase que éramos criança para a transição para adulto. Então, já se fizer sentido para você, dá um like para mim, curta o conteúdo, compartilhe, que eu acho que vai ser bastante relevante esse conteúdo para você refletir e repensar onde você pode resgatar essas virtudes de criança para fazer você crescer. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas virtudes, algumas situações que nós temos na fase de criança, que com o tempo nós vamos perdendo. E bons profissionais, ou profissionais fora da curva, eles têm a capacidade de resgatar isso, ou de repente não perder isso. Tem a capacidade de blindar isso no decorrer do tempo. Eu vou falar de duas virtudes. A primeira é a capacidade de sonhar. Até a fase de 7 anos, 10 anos, nós brasileiros, nós como pessoas, os seres humanos universais, ele tem uma capacidade de sonhar muito grande. Ele tem a capacidade de imaginar lugares que ele vai visitar, ele tem capacidade de ver um desenho e realmente viajar na maionese, acreditar naquilo que ele está vendo, acreditar em sonhos. Você vê muitas crianças falando que vai ser médico, que vai ser um astronauta, que vai ser um jogador de futebol, que vai ser um artista de TV, que vai ser um cantor, que vai ser um músico. Tantas coisas incríveis que as crianças falam. E eu ouvi certo apresentador de TV uma vez que o Brasil era uma usina destruidora de sonhos. Que quando nós chegávamos em uma determinada idade, os nossos sonhos eles eram apagados. Assim como um incêndio, nossos sonhos aos poucos, ele era minado. E quando você chega em 20, 30 anos, a nossa capacidade de sonhar no Brasil e universalmente, ela chega em 3%. Você quase não tem mais capacidade de sonhar. Você acaba vivendo as circunstâncias que a sociedade coloca para você, os paradigmas e as projeções que a sociedade coloca para você. Você acaba sendo criado e formado para, de repente, ser um servidor, para trabalhar num serviço estabelecido, para trabalhar, porque as pessoas falam que você é bom para trabalhar na área administrativa, porque as pessoas falam que você é bom para isso, que você é bom para aquilo outro. E você acaba perdendo, de repente, os seus anseios, as suas vontades, elas acabam sendo destruídas ao longo do tempo. O que eu proponho aqui nesse vídeo, nesse primeiro tópico, é você resgatar a capacidade sonhadora da tua pessoa. Tem até em alguns estudos, por exemplo, sobre Disney, sobre o Walt Disney, né, que foi um dos grandes seres humanos da nossa geração. Ele fala que uma das grandes virtudes que ele teve, ele tinha um senso crítico de saber analisar os sonhos dele. Mas uma das coisas que ele tinha mais virtude era a capacidade criativa e sonhadora dele, que isso nunca morreu. Esse foi muito vivo na sua história e na sua carreira. Ele soube ter um crítico e um analista para os sonhos e carreira dele, mas ao mesmo tempo ele não perdeu esse senso de sonhar, de criar, de imaginar. E naquelas imaginações que pareciam realmente muito fora da curva, ele conseguia ter insights maravilhosos e fazer coisas incríveis com essa capacidade de sonhar. Então eu te incentivo a você sonhar, a você acreditar, a você de repente projetar coisas maiores do que realmente projeções que a sociedade coloca para você. Porque você não é simplesmente isso. Se você quiser viver assim, tá ótimo, tá tudo bem também, não tem problema não. Mas o que eu proponho aqui é você talvez não perder esse senso de criatividade, de sonho, essa capacidade imaginativa que nós seres humanos temos, que é maravilhosa e é linda, que vale a pena ser explorado um pouquinho mais. E uma outra coisa que nós perdemos de quando nós éramos criança é a capacidade de vender. Eu vi um pesquisador falando, Jeffrey Gitomer, se não me engano, é um cara especialista na área de vendas. E ele fala que quando nós tínhamos 7 anos, nós éramos grandes vendedores. Nós tínhamos uma capacidade de vender, de negociar, grandes negociadores. Pessoas realmente que conseguiam fazer as situações girarem em torno dos nossos desejos. Quer um exemplo? Quando você tinha 7 anos, por exemplo, você ia no supermercado com seus pais e você brigava, você chorava, você esperneava por algo que você acreditava. Se você quisesse um doce, por exemplo, se você quisesse uma bolacha, alguma coisa do tipo, você chorava, você esperneava, você não tinha vergonha do que as outras pessoas iriam pensar, mas você realmente exalava o que você acreditava. Esse pesquisador, ele fala que, esse professor, melhor dizendo, dessa área, ele fala que com 7 anos, as crianças têm 90% de capacidade de fechar uma venda, por exemplo, de acreditar em algo que elas estão exalando ali a ponto dela chorar, dela gritar e não se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar e não tem vergonha da situação. Ele fala muitas vezes, fala assim, quantas vezes você era criança que você lembra que você convenceu seu pai, que você convenceu sua tia, que você convenceu sua mãe, que você convenceu seu irmão, de situações que você convenceu com base no grito mesmo. Era a forma de você exalar a crença sobre a negociação que você tinha. E o que acontece? Com o tempo, você vai perdendo isso.
você vai entendendo que às vezes negociar é feio, que negociar não é uma coisa tão legal. Você vai comprar um pão numa padaria, por exemplo, fala que isso aconteceu comigo. Eu era uma criança que adorava negociar. E com o tempo, por exemplo, eu fui parando de pedir desconto sobre as coisas, porque era uma situação que eu às vezes achava chata, às vezes achava constrangedora. Você às vezes pedir desconto por um pão, que seja, ou de repente numa farmácia. Mas são coisas, são habilidades que vale a pena nós resgatarmos, porque são habilidades que colocam a gente num outro patamar. E quando você aprende a realmente respeitar e valorizar as negociações, são coisas maravilhosas. Por exemplo, na Turquia, eles têm algo chamado de modelo turco de negociação, que eles colocam a negociação como um valor muito grande. Eles não perdem essa capacidade de saber negociar e respeitar qualquer negociação. Se eles vão comprar algo com você, eles querem saber o quanto você quer pagar por aquilo, quanto de valor você enxerga por aquilo. E a outra pessoa, ela tem o direito de falar sim ou não, com base em determinados fatos. Eu não posso te dar esse desconto por causa disso, disso, disso. Por isso que é chamado de modelo turco de negociação. E nós, brasileiros, nós temos a tendência de perder isso, de às vezes achar que é feio, porque, na verdade, negociação é uma coisa desconfortável. Porque você vai mexer em algo que talvez para a pessoa já é um valor justo. E negociação são situações desconfortáveis, aparentemente. Só que o que eu proponho aqui é você olhar a negociação como uma coisa confortável. Quanto mais confortável você ficar em algo que é desconfortável, mais sucesso você vai ter naquela profissão ou na área. Repetindo essa frase que eu achei muito maravilhosa. Quanto mais confortável você ficar em situações desconfortáveis, mais êxito você vai ter no que você está fazendo na sua carreira. Se fez sentido para você, curta esse conteúdo, compartilhe com a pessoa que você gosta e fique com a gente para os próximos vídeos que sempre vão ter conteúdo relevante nessa área profissional, nessa área de carreira e vai fazer muito sentido para você. Um abraço e até a próxima!